Olá, galerinha! Estamos aqui hoje para nossa videoaula da etapa 2. Espero que vocês tenham gostado, se aventurado aí nesse nosso primeiro contato aí com a neurobiologia e com a psicofarmacologia. Mas, como todos vocês já sabem, professora Evelyn é uma pessoa que gosta de falar sobre nomes, né? E quando nós falamos sobre o público que é atendido nos serviços para álcool e outras drogas, a gente percebe que existem vários nomes que são utilizados socialmente para se referir a essas pessoas. E aí, geralmente, quando eu tô com os alunos presencialmente, eu pergunto pra galera: gente, como é que vocês chamam as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas? E quando eu estou com esses colegas, esses alunos, eles trazem os mais diversos nomes. Desde nomes que são de uma natureza extremamente pejorativa, como drogado, peba, craqueiro, pinguço, bebum, pé de cana, até nomes que aparentemente parecem não ter tanto problema, né? Como alcoólatra, alcoolista, viciado, dependente. Então, para a gente imergir no mundo das necessidades decorrentes de álcool e outras drogas, a gente precisa ter cuidado com os nomes que nós utilizamos, tá? Então, vem comigo, vamos então fazer uma viagem aí nesses nomes. Não preciso nem dizer que aquela primeira parte dos nomes pejorativos, né? Quando a gente está falando de um contexto profissional, a gente não precisa nem problematizar de que isso é absolutamente inadequado. Mas quando a gente começa a pensar em uma outra perspectiva, que são aqueles outros nomes que parecem estar adequados, talvez a gente precise dar uma maior atenção. Por exemplo, quando a gente usa, bem contextualizada na temática da nossa etapa, para as pessoas que fazem uso crônico de álcool e outras drogas, a gente trazer o nome alcoólatra e alcoolista, né? Esses nomes, gente, alcoólatra caiu primeiro, alcoólatra já não é utilizado há muito tempo e acabou dando margem para o termo alcoolista, de alcoolismo. O ismo, ele refere a uma doença, reduzindo essa pessoa a uma questão que é neurobiológica. Como nós vamos perceber aí ao longo da nossa trajetória, a gente não pode reduzir esses sujeitos a uma doença, nem na área AD, nem na área de oncologia, nem na área da pediatria, nem nas deficiências. A gente não pode reduzir um sujeito a uma doença. Então a gente não pode falar fulano é alcoólatra, fulano é alcoolista. Isso é pejorativo, isso é reducionista. Isso não permite que nós visualizemos esse indivíduo enquanto uma pessoa que é psicossocial, ambiental e espiritual, tá? Então, já comecei a fazer o mundo de vocês cair por terra. Parece aí que alcoolista, que era uma coisa que parecia ok, a gente não usa mais. A gente vê também o termo alcoólico, né? E o termo alcoólico, ele surgiu no berço de um grupo específico, que é o grupo dos Alcoólicos Anônimos, né? O AA, que é uma estratégia que surge numa perspectiva religiosa, né? Numa perspectiva de um tratamento moral. Conforme nós vimos lá na nossa primeira etapa, conforme nós conversamos lá na nossa área síncrona, na nossa aula síncrona, né? Tudo bem as pessoas buscarem recursos dentro da sua espiritualidade, esse não é um problema. Mas reduzir as pessoas que têm necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas a pessoas que requerem tratamento de uma ordem moral, gente, super ultrapassado, né? Vocês viram que tá lá no século XVIII,
lá na época dos alienistas. Galerinha que não assistiu a nossa aula síncrona da etapa 1, sugiro que vocês voltem e que vocês assistam a essa aula. Ela é uma aula muito importante e muito esclarecedora, tudo bem? Então, compreendendo que a gente não usa o termo alcoolista, que a gente não usa o termo alcoólatra, que a gente não usa o termo alcoólico. Ô, professora, tem a palavra dependente, né? Dependente químico. Parece bom, né? Parece ser adequado profissionalmente. Quando a gente usa o termo dependente químico, a gente não pode colocar o termo dependente como um termo que é inadequado, galera. Não tem problema falar dependente químico, porém, assim como a gente falou lá na nossa disciplina de ética, existem nomes que, embora não sejam de todo inadequados, eles são nomes que não dão conta de toda a complexidade. Quando nós falamos que uma pessoa é dependente química, dependente, a gente está falando de uma questão que é neurobiológica. A gente está falando de uma questão que remete à questão bio do processo. Quando a gente pensa se uma pessoa é ou não dependente, a gente precisa pensar em algumas questões, né? Primeira questão, a gente precisa pensar se a pessoa, ela é, número 1, se ela apresenta abstinência, síndrome de abstinência. O que significa essa abstinência? Significa que quando a gente faz o uso de determinada substância, açúcar em quantidade, as pessoas aí que fazem o uso de cigarro, de tabaco, quando a gente retira essa substância, quando a gente deixa de utilizar essa substância, a gente observa que a pessoa começa a apresentar um conjunto de sinais e sintomas característicos da ausência dessa substância. Se a pessoa está apresentando esse conjunto de sinais e sintomas na ausência da substância, a gente vai lá e reintroduz essa substância, esses sinais e sintomas somem, né? Se vocês observaram esse contexto, quem tem fumante em casa, que inventa de parar de fumar, a gente vê a irritação, o nervoso, e basta dar um cigarrinho que a pessoa normaliza, a gente consegue entender o que é essa abstinência. A abstinência é esse quadro onde vão aparecer um conjunto de sinais e sintomas que vão surgir a partir da ausência dessa substância. Reintroduzindo essa substância, esse conjunto de sinais e sintomas somem, certo? Então, esse é o primeiro pilar aí pra gente caracterizar dependência química. Uma outra questão que caracteriza a dependência é a tolerância. Pensa no dia a dia, né? Aquela pessoa que é chata. E que quando a gente conhece, a gente acha aquela pessoa chata. E depois de tanto lidar com aquela pessoa, parece que a gente ficou imune, que a gente nem percebe mais. Que aquilo que causava algo na gente antes, de repente deixa de causar. Aí a gente fala, eu me tornei tolerante a essa pessoa, né? Agora eu sou tolerante. Então, o que é essa tolerância, gente? Uma substância, quando a gente começa a entrar em contato com essa determinada substância, ela vai causar um conjunto de sinais e sintomas no nosso corpo. Ela vai causar um conjunto de efeitos, né? Inicialmente. Mas conforme nós vamos nos apresentando, entrando em contato com essa substância sucessivamente, a gente vai observando que a dose que aquela substância causava efeito na gente passa a deixar de fazer efeito. Isso aí é muito, muito comum, gente, quando a gente pensa no álcool, né? Que quando a gente toma uma tacinha de vinho, quando a gente começa a tomar vinho, a gente toma uma tacinha de vinho, a gente observa os efeitos.
do vinho, né? Dessa intoxicação aguda que nós observamos, que nós conhecemos lá na nossa etapa. Porém, gente, aqueles efeitos, né, da primeira etapa e da segunda etapa, da etapa estimulante, da etapa depressora do álcool, que a gente vivenciava antes com uma taça de vinho, conforme a gente vai se habituando a beber essa taça de vinho, a gente observa que a gente não tem mais esse efeito. Porém, se a gente começa a beber 2 tacinhas de vinho, esse efeito volta. Ou seja, essa tolerância, gente, ela significa que para a gente obter o mesmo efeito que aquela substância causa no nosso organismo a longo prazo, aquela dose inicial ela precisa ir sendo aumentada, tá? Isso daí não é uma coisa que se restringe a substâncias psicoativas ilícitas. A gente vê isso em várias medicações psicotrópicas, né? Como a morfina, por exemplo, né? Então, a gente vai observando que para a gente obter o mesmo efeito, a gente precisa ir aumentando gradualmente essas doses. Isso caracteriza o que nós chamamos de tolerância. Além disso, gente, parece acontecer nesse quadro neurobiológico que nós chamamos de dependência, uma questão muito específica chamada fissura. Quando a gente fala da fissura, gente, nós vamos ver que algumas literaturas vão associar essa fissura como algo que é neurobiológico. Mas a gente também consegue observar que tem algumas questões psicossociais aí também envolvidas. Quando a gente observa que na ausência daquela substância, quando a gente retira aquela substância, a pessoa ela vai apresentar um conjunto de sinais e sintomas extremamente acentuados, mas extremamente autolimitados. O que isso significa? Significa que, diferente lá na abstinência, que uma pessoa ela vai ficar irritada por um período de horas e horas a dias, a gente vai perceber que na fissura ela vai estar apresentando lá aquela abstinência, mas que vai chegar em determinado momento que ela vai passar por um período muito, muito curto, aonde esses efeitos decorrentes da ausência dessa substância, eles vão ser tamanhos que a pessoa vai ter muitíssimo mais dificuldade de controlar. Porém, ele é autolimitado. Se existe aí algum de vocês que fumam e que já deixou de fumar ou que tentou parar de fumar, percebe que existe um determinado momento que vem aquele desespero tão grande para fumar, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que se você não tem ajuda, algo que te ajude a ficar ali por alguns minutos, geralmente se apresenta aí cerca de 8 minutos, você vai acabar incorrendo ao uso dessa substância. Mas que se você consegue segurar aí esses 8 minutinhos, no caso do cigarro de tabaco, ou no caso do crack, que geralmente dura 2 minutinhos, se você consegue segurar firme e dar conta disso, com um apoio psicossocial ali te ajudando, você vai ver que, passado esses minutos, essa fissura ela vai passar. Diferentemente da abstinência, que é um conjunto de sinais e sintomas mais brandos, mas que vão permanecer por um período bem maior. Entendido? Então, quando a gente está falando de dependência, nós estamos falando de número 1, abstinência, número 2, tolerância e número 3, fissura, tá? Todas essas 3 questões, nós vemos que tem uma direta relação ao componente bio do indivíduo. Mas quando a gente começa a falar, e conforme vocês vão entender com um pouquinho mais de propriedade aí ao longo da disciplina, quando a gente está falando das necessidades decorrentes de álcool e outras drogas, a gente precisa entender que não se trata simplesmente do componente bio, que a questão do álcool e das outras drogas, do uso do álcool e das outras drogas, parecem estar relacionadas a algumas outras questões. Quando nós falamos nessa etapa, por exemplo, do uso de álcool, nós vemos, por exemplo, pessoas que são extremamente tímidas, que não conseguem
manejar as suas características socioemocionais de forma a promover aí um mínimo aí de traquejo com o social aí, com as festas, e para conseguirem se relacionar, serem comunicativas, paquerar, elas precisam de quê? Elas precisam fazer o uso de álcool, né? Então, quando a gente percebe a relação desse ser humano com essa substância, a gente precisa entender que é um ser humano que dentro desse convívio com os seus sofrimentos psíquicos, no convívio com as suas questões espirituais, existenciais, ou no seu sofrimento social, eles parecem não dar conta disso sozinho. E por isso eles começam a requerir o uso dessa substância. Substância essa que no corpo vai desencadear uma série de sinais e sintomas que são bons, tá, gente? Uma pessoa ela não vai fazer uso de álcool ou de crack ou de cocaína várias vezes se aquilo não traz um conjunto de sinais e sintomas, um conjunto de efeitos no organismo que vão dar conta aí dessa questão que ele precisa para lidar com essas outras dimensões, a dimensão psíquica, a dimensão social, espiritual e existencial, tá? Tô falando espiritual e existencial porque nós vemos, por exemplo, o uso da ayahuasca, né? Que é um dos componentes do Santo Daime, por exemplo, que é o uso de uma substância que vai causar uma intoxicação nesse corpo desse indivíduo, um efeito agudo nesse indivíduo que surge a partir de uma demanda de ordem espiritual, existencial. Tá joia? Como, por exemplo, nós vemos em várias religiões que às vezes o uso esporádico de álcool, ele também vai ser aceito, né? Agora, se isso vai ou não se tornar um uso crônico que vai impactar na vida deste indivíduo, isso daí, galerinha, é um pouquinho mais complexo, tá? É um pouquinho mais complexo. Eu vou deixar para aqueles que se interessarem, como sempre, a professora Evany está alimentando lá a aba de materiais complementares, tá, gente? Eu não posso obrigá-los a se aprofundarem nesse momento na área, mas é muito natural que alguns de vocês gostem mais ou gostem menos da temática. Então, eu vou colocando lá na área de materiais complementares alguns materiais que vão oferecer subsídio. E lá na aba de materiais complementares, eu vou disponibilizar para vocês um material didático que eu fiz numa outra ocasião, chamado Estigma que Mora no Nome. E a partir desse material, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre esses nomes, tá? Mas a gente entendeu que ok, que a pessoa pode sim apresentar um quadro de dependência, professora, mas você disse que não é o mais adequado. Não é o mais adequado por quê, professora? Porque quando nós formos observar aí o contexto, a gente vai entender que não é só as questões neurobiológicas que vão dar a tônica da questão, né? Quando a gente vai observar, a gente pode ver que um indivíduo que faz o uso crônico de vinho, mas que tem uma determinada condição financeira que o possibilite fazer um uso controlado daquela substância, que consiga financiar aquela substância, que aquela substância não impacte no seu trabalho, não impacte aí na sua convivência social, a gente vai perceber que esse indivíduo ele não vai chegar nos serviços pedindo ajuda. Vai chegar no serviço pedindo ajuda, gente, aquele indivíduo que o uso crônico daquelas substâncias ou impactou em questões crônicas que a gente viu lá na nossa apostila, então vai chegar lá na emergência com uma situação de uma cirrose hepática, vai chegar lá na emergência com uma situação de uma intoxicação, né? Ou vai ser um indivíduo que vai chegar lá no CAPS porque perdeu o emprego, porque está brigando com a esposa, porque tem alguma demanda judicial, porque se envolveu com algum pequeno quadro de furto, ou é uma pessoa que está para perder a guarda do filho dele. Então, são as várias questões sociais
e psíquicas que a gente precisa olhar e que fazem parte desse grande mundo que é o uso das substâncias psicoativas, né, galera? Então, a gente precisa entender que, embora o termo dependência não seja um termo de todo errado, a gente, enquanto profissional, precisa compreender que ele é um termo extremamente limitado. Se ele é um termo extremamente limitado, professora, como eu que trabalho lá no CAPS Álcool e Drogas 3, vou me referir às pessoas que fazem uso do serviço em que eu trabalho? O termo mais adequado, gente, para a gente se referir ao público que frequenta as unidades do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, é o público que nós chamamos de pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool ou pessoa com necessidades decorrentes do uso de cocaína ou pessoa com necessidades decorrentes do uso de crack, tá? É uma pessoa, lembre-se sempre, é um sujeito que se relaciona com uma substância psicoativa por questões diversas. E por essas questões diversas envolvidas com essa relação, essas questões vão trazer necessidades, problemas, sofrimentos. E é para essas necessidades que esses indivíduos vão vivenciar a partir da relação deles com essa substância que entra a nossa atuação dentro do Centro de Atenção Psicossocial. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês, espero que tenha ajudado, espero que tenha desconstruído aí alguns nomes que nós utilizamos e que ou são inadequados ou são reducionistas, tá bom? Então lembrem-se, gente, quando nós estamos lá no CAPS, Álcool e Outras Drogas, nós lidamos com pessoas, com sujeitos que têm necessidades decorrentes do uso de álcool, do uso de cocaína, do uso de crack ou de qualquer uma outra droga, ok? Qualquer dúvida, já sabem, eu estou aí disponível para vocês nos chats, nas segundas e sextas. E, gente, não se esqueçam de vir aqui, interagir com a professora, conversar um pouquinho sobre essa nossa nova temática na nossa aula síncrona que acontece todas as quartas-feiras, tudo bem? Um grande abraço para vocês, divirtam-se e até mais!